Olá, gente, tudo bem? É um prazer conversar com vocês mais uma vez e compartilhar com vocês quais têm sido as minhas experiências e as minhas impressões referente ao meu processo cirúrgico. Tá? Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha primeira consulta e como iniciou todo o meu processo até a realização da cirurgia. Tá? É claro que cada especialista, cada médico age de uma forma. Eu vou falar para vocês aquilo que aconteceu comigo, né? Então pode ser que o seu processo seja um pouco diferente, mas por via de regras algumas coisas são semelhantes, mas comigo aconteceu dessa forma, tá? Eu vou falar para vocês também que todo o meu processo, desde a primeira consulta até a realização da cirurgia, foram exatamente 2 meses, né? A minha primeira consulta ela foi realizada no dia 27 de maio, agora de 2020, e a minha cirurgia foi realizada no dia 28 de julho. Então, assim, uma precisão exata de 2 meses aí até que eu inicie o processo e realize a cirurgia, tá? Eu agendei a minha consulta diretamente com o cirurgião. Então, o primeiro médico que eu passei foi um cirurgião gastro, que foi o Dr. Tiago Zego, lá do Instituto Sigo, em São Paulo, tá? Eu fiz todo o meu processo com esse instituto. E nessa primeira consulta, né, a gente conversou, ele me explicou como que funcionaria a cirurgia, os dois métodos que tem, né, que ele também faz, que é o bypass e o sleeve, e que numa segunda conversa a gente decidiria qual seria o melhor método de acordo com as minhas comorbidades e as demandas que eu tinha com relação à saúde. Então ele me explicou como funcionaria, perguntou qual que era o meu peso, a minha altura. Na época da cirurgia, dessa primeira consulta, eu estava com um pouco mais de 135 quilos e eu tenho 1,85 m de altura, né? Então ele fez os cálculos e aí viu que o meu IMC ele estava abaixo de 40 e que eu tinha algumas comorbidades que me viabilizariam a cirurgia, né? Ele falou assim que se por algum acaso o meu IMC fosse acima de 40, eu já teria indicação cirúrgica. Como o meu IMC estava abaixo de 40, a indicação cirúrgica seria necessária caso eu tivesse algumas comorbidades relacionadas pela obesidade e também tratamento sem êxitos por um período de tempo com relação ao emagrecimento, né? Então eu falei assim, o tratamento eu tenho, só preciso identificar essas comorbidades, que eu já tinha uma, que era a hipertensão, e saber se eu tinha mais alguma outra comorbidade, né? Então, nessa primeira consulta, ele me explicou todos esses passos, me falou dos IMCs, a gente fez o cálculo do meu IMC, ele me explicou os pacientes que têm indicação cirúrgica, e aí me pediu que eu passasse com alguns especialistas e também fizesse alguns exames para depois a gente conversar qual seria o método, ou bypass ou a sleeve, né? E aí eu peguei, ele me encaminhou para o fisioterapeuta, ele me encaminhou para uma nutricionista, para um psicólogo, para um endocrinologista e para um cardiologista. Por via de regra, ele me passou essas 5 guias de encaminhamento. O exame que ele me pediu um hemograma, tipo, super completo, né? Nunca tiraram tanto sangue de mim, na verdade. Foram muitas ampolas de sangue, mas também normal, não precisa ficar assustado, é algo normal. Então foi um hemograma, aí ele me pediu um ultrassom total do abdômen, ele me pediu uma endoscopia e pro coração um eletro e um eco. Foram esses exames que eu fiz. Como eu estava também passando por uma otorrino, eu fiz aquele exame de polissonografia. Então eu tinha um outro exame também para agregar junto aí o processo, mas não foi um exame que o Dr. Tiago me pediu. Foi um segundo exame que eu fiz por conta de um outro acompanhamento médico que eu estava fazendo. Então, eu optei por fazer todo o processo com a equipe de especialistas do Instituto, né? Então, lá no Sigo, ele tem todos os especialistas e eu falei assim, eu não quero... Você tem essa opção, né, de ir atrás dos especialistas que você já estava passando ou iniciar o tratamento com alguns especialistas que você conhece, mas eu optei por fazer com todos os especialistas do Instituto, até porque eu ganharia tempo para agilizar o meu processo, né? Eu queria fazer a cirurgia o quanto antes. O único especialista que eu não passei com o Instituto foi o cardiologista, que eu passei na minha cidade. E aí, quando eu fui fazer, né, a consulta com o cardiologista, justamente para conseguir a carta para realizar a cirurgia, minha pressão estava muito alterada. E aí, um outro exame que eu fui fazer foi o mapa da pressão, né? Então, eu fiz esse exame também, justamente para o médico me laudar, o cardiologista,
para fazer a cirurgia. Então, por via de regras, foram aqueles exames que o Dr. Tiago passou para mim. Os especialistas que eu passei também foram esses 5 que ele me encaminhou. E aí, posteriormente, quando eu estava com todos esses exames em mãos, eu marquei uma segunda consulta com o Dr. Tiago para a gente discutir qual seria a minha técnica na cirurgia, se seria a bypass ou se seria a sleeve. Né? No meu caso, a gente conversou e por conta das comorbidades que eu tinha e do refluxo que eu tinha há bastante tempo, a gente optou por fazer a bypass por conta principalmente do refluxo, né? Então, o meu método foi realizado da forma bypass, né? Fazem 25 dias hoje, tá? E é isso. Às vezes as pessoas ficam perguntando como que é todo esse processo. A minha primeira consulta foi assim. Os especialistas que eu passei foram esses, né? Claro que isso varia de cirurgião para cirurgião, né? E também varia de acordo também com o seu estado de saúde, né? Às vezes lá nos exames aparece alguma outra coisa, exige-se uma atenção maior. No meu caso foram esses 5 especialistas e esses exames que eu falei. Pode ser que peçam mais ou pode ser que peçam menos, isso vai depender muito do profissional que você for passar, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, é um prazer compartilhar com vocês toda essa nova minha jornada, de realmente dizer para vocês como eu tenho me sentido, quais foram os passos que eu dei e qual foi a forma com que tudo isso se realizou na minha vida, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe isso para alguém que tem o desejo de fazer a cirurgia e não sabe nem por onde começar, tá? Gente, obrigado mesmo, de coração. É um prazer compartilhar isso com vocês, tá? Obrigado, tchau, tchau.